nossos pais. Pelos profetas muitas vezes em nossos dias Deus falou. Deus falou-nos por seu Filho. Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nos apresenta a dinâmica do discipulado. Nos apresenta os passos pelos quais deve passar necessariamente o discípulo de Jesus. O discípulo não é um fã. O discípulo não é alguém que admira outra pessoa. O discípulo não é alguém que de fora vê a vida de outra pessoa e acha bela aquela vida. O discípulo é alguém que faz uma experiência com o Mestre. E hoje nós vemos quais são esses passos, quais são essas etapas do discipulado. Primeira etapa: ouvir falar de Jesus. Os discípulos ouviram João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui está o primeiro nível do discipulado, o primeiro degrau para subirmos e depois nos tornarmos verdadeiros discípulos. Ouvir falar de Jesus. Isso acontece na nossa casa. Isso acontece nos nossos grupos onde nós frequentamos. Isso acontece também por meio da igreja. Qual é a missão da igreja? É falar de Jesus. Mas aqui é apenas o primeiro passo. Aqui é apenas o primeiro degrau. Não basta ouvir falar de Jesus para ser discípulo de Jesus. Então agora vem o segundo elemento. Depois de ouvirem falar de Jesus, eles falam com Jesus. Eles fazem uma pergunta a Jesus: Mestre, onde moras? O verdadeiro discípulo é aquele que não só escuta falar de Jesus, não é só aquele que sabe coisas de Jesus, mas é aquele que fala com Jesus, mas é aquele que reza. A oração nada mais é do que o falar com Jesus. O discípulo verdadeiro não se contenta em ouvir falar de Jesus, ele quer falar com Jesus.
E agora entramos no terceiro passo, no terceiro degrau. Eles perguntam a Jesus onde Jesus mora, e Jesus diz: vinde ver. Eles vão e permanecem com Jesus. O discípulo é aquele que permanece com o Senhor. O discípulo é aquele que está com o Senhor. Amados irmãos, quantas vezes nós vamos à missa, nós rezamos, nós ouvimos falar de Jesus, mas parece que depois que a gente sai da igreja, a gente deixa Jesus na igreja. A gente não permanece com Ele. O verdadeiro discípulo é aquele que está com o Mestre 24 horas. Em qualquer atividade humana que estivermos realizando, estamos ali com o Senhor do nosso lado. O discípulo é aquele que não está sozinho jamais. Mas atenção, não é que Jesus esteja conosco, olhando os nossos defeitos para nos castigar, então a gente fica sempre numa atitude amedrontada, porque Deus está me vendo. O verdadeiro discípulo não é o discípulo que tem medo de Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece com Jesus porque ama o Senhor, porque não sabe estar distante dele, porque permanecer ao lado de Jesus é o único modo de vida capaz para aquele que realmente se encontrou com o Senhor. E por fim, chegamos ao último degrau, ao último passo do discipulado. Não basta ouvir falar de Jesus, não basta falar com Jesus, não basta permanecer com Jesus, é necessário esse quarto passo. Foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. O quarto passo é o passo do conduzir a Jesus. Ninguém encontra o tesouro e guarda para si. Ninguém encontra Cristo verdadeiramente e guarda para si. É necessário trazer os outros para Jesus. É necessário fazer como André, ir buscar o irmão e trazê-lo para Jesus. E nós sabemos o que Jesus fez na vida de Pedro. Às vezes, faltam Pedro na igreja, porque faltam André, que vão buscar Pedro em casa. Então, o evangelho de hoje, nesse tempo santo do Natal, nos apresenta esses 4 passos do discipulado, que cada um de nós, começando pelo padre, precisa colocar de novo na própria existência. O primeiro passo, ouvir coisas sobre Jesus. Você escuta coisas sobre o Senhor, músicas sobre Cristo, você lê livros sobre o Senhor, você sabe a história de Jesus, você lê o Evangelho. Segundo passo, falar com Jesus. Quanto tempo dura a sua oração? Sua oração é todos os dias. Você, quando chega na igreja, vem conversar com Jesus. Terceiro passo, permanecer com o Senhor. Você se dá conta que Jesus está sempre com você, nos momentos alegres, nos momentos de dificuldade. O Senhor caminha contigo. Quarto passo, ser missionário, conduzir os outros ao Senhor. Menos com palavras, mais com atitudes, mais com acolhimento, mais com sorrisos, mais com abraços, mais com testemunho de vida que arrastam outros tantos para Cristo. Cantemos o santo ofertório.